O meu projeto é um documentário com o tema Caminhos do Autismo, Histórias de Superação. Documentário este que irei relatar, junto com algumas famílias, as realidades vivenciadas do dia a dia, superações, desafios e conquistas alcançadas por todas essas pessoas. Afinal, quem não conhece as nossas lutas não compreenderá os nossos motivos. Gretchen Stick. Olá, eu sou Isneide Paulo, sou mãe atípica, professora, psicopedagoga e enfermeira, como também presidenta de uma ONG, Associação de Pais e de Pessoas com Deficiência Reabilitável, que trabalha desde 2012 dentro dos direitos e deveres das pessoas com autismo de todas as deficiências. Nessa nossa caminhada, nós tivemos muito o que conquistar, né? Porque há 12 anos atrás tudo era mais difícil, até o diagnóstico precoce, e nós podemos identificar muitas leis que já amparavam as pessoas com autismo, principalmente aqui do Ará, uma pessoa com autismo está dentro do grupo das pessoas com deficiência para poder ter direito ao BPC, porque vocês sabem que o autismo não tem cara. Então, para que a pessoa fosse entendida como ter essa necessidade, muitas vezes foram construídas, porque os pais precisavam se ausentar para cuidar dos seus filhos, então houve a redução da carga horária dos pais. As crianças precisavam ser reconhecidas também por pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Por quê? Porque precisavam de terapias, precisavam de estimulação, precisavam de acompanhantes, precisavam ser entendidas dentro do seu processo, do seu universo de necessidades. Então, foi uma conquista também a redução de carga horária para os pais. A redução do imposto na compra do carro, a redução da taxa de uma passagem aérea para o acompanhante, a questão também da lei da permissiana para ser direito, né, cumprido a matrícula das crianças do ensino irregular, porque antes era legal. Nem toda criança conseguia a matrícula, então essa lei veio garantir que essa criança tinha sim o direito de ter matrícula regular e não poderia ser negada, senão haveria punições. Então, tudo isso são conquistas que vêm sendo construídas de acordo com os movimentos encabeçados por pais, por mães, por profissionais que são sensíveis à necessidade desse público. Nós sabemos que as pessoas com transtorno do espectro autista, né, TEA, elas são neurotípicas com dificuldades de locomoção, muitas vezes de fala, principalmente com comportamento, né, de comunicação, com dificuldade. Então, essas pessoas foram adquirindo algumas conquistas das leis através desses movimentos, dessas famílias, para que pudessem mostrar essas necessidades. Gente, meu nome é Marfisa, eu sou psicóloga da Secretaria de Educação e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o autismo, certo? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, que afeta o desenvolvimento neurológico. Ele está presente desde o nascimento ou no início da infância, ou seja, em torno de 1 ou 2 anos, já é possível ter um diagnóstico, certo? De acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, né, usado internacionalmente, as crianças dentro do espectro autista apresentam algumas características, né? Não dá para falar todas, mas vou enumerar as principais. A primeira que a gente nota, né, no desenvolvimento, o atraso na fala, a dificuldade em manter contato visual e de reagir e obedecer a comandos. Também temos o déficit na interação social, por exemplo, fazer amigos, na reciprocidade emocional e manter e estabelecer um diálogo, certo? Preferindo o uso de uma linguagem repetitiva. Temos também o hiperfoco, que é o interesse fixo e restrito em um determinado assunto, certo? Padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, por exemplo, ficar rodando, ficar batendo palma, dificuldades em lidar com frustração, né? Baixa tolerância à frustração, apego excessivo à rotina e também a gente observa a desmodulação sensorial. O que é? É a dificuldade de processar e regular os estímulos sensoriais que a criança recebe.
por exemplo, o barulho. O barulho excessivo, ele pode incomodar muito a criança autista, mais do que a nós. Pode ser uma sensação muito incômoda por ela ainda não saber regular a intensidade daquele estímulo. Também, de acordo com o DSM-5, a gente observa 3 graus de suporte. Lembrando que não se fala mais em intensidade, a gente fala em graus de suporte. Tem o grau 1, que é aquele que tem prejuízos muito leves, que não impede ao longo da vida a pessoa de estudar, trabalhar e se relacionar. Nós temos o grau 2, que é uma menor independência, né? A pessoa ainda precisa de auxílio em algumas atividades, por exemplo, na alimentação e na higiene pessoal, como tomar banho. E temos o grau 3, que é aquele mais severo. A pessoa ela realmente precisa de suporte e de ajuda ao longo da vida. Olá, me chamo Elisângela Alves, sou de Relitaba, sou mãe atípica, mãe da Rita de Cássia. Rita de Cássia hoje tem 9 anos e o autismo só foi descoberto agora, né, no mês de janeiro. Eu recebi o laudo e como tudo começou, desde novinha, desde 1 aninho, que eu percebi que a Rita de Cássia ela chorava muito. Chorava, era inquieta, nos primeiros anos de vida escolar era muito difícil. As professoras não sabiam como lidar, porque ela era muito grudada comigo, apegada demais. E com 3 aninhos ela andou muito na pontinha do pé. E eu não percebia nada, né? Mas eu comecei a identificar alguns sinais que me levaram a pesquisar sobre autismo. Foi então que na época eu fazia pedagogia e quando eu tive ela, eu estava terminando a pedagogia e comecei a observar que o comportamento e desenvolvimento dela era lento, não era como de uma criança dita normal. E com a psicopedagogia eu realmente descobri que ela tinha autismo, porém a família não aceitava, mas sempre dizia que ela tinha um comportamento diferente, né? E eu como mãe passei esse tempo todo pesquisando e estudando ela, e além de estudar eu também fiz a estimulação dela, né? Desde pequenininha, foi eu que ensinei ela a ler, foi eu que ensinei ela a escrever, foi eu que ensinei ela a cantar, porque eu notava que a única coisa que acalmava ela era a música, né? Que foi através da música que eu conseguia alfabetizar, se balançando numa rede. A gente, à noite, eu e o pai dela, a gente sempre se balançava e ficava falando as sílabas. Foi assim que ela conseguiu absorver a consciência fonológica, né? Através da música, né? Do balanço da rede, porque eu percebi que tudo era movimento no cérebro dela. De início, né, você se deparava com a fazer chorando, e aí tem a questão dos pais não saírem juntos, né? Na época da desconfiança, antes mesmo do diagnóstico, a gente não procurava nunca chorar junto. Quando ela parava, ela queria continuar. Porque na realidade a preocupação de todos os pais é quando você faltar, né? Como é que vai ser seu filho, quem vai cuidar do seu filho. Então, a preocupação maior e o que você pode fazer por ele, né, no momento é levar para os profissionais, diagnosticar cedo, né, para que você possa trazer seus filhos para o mundo, né? O mundo, ele faça compreender como é o mundo, e é isso que a gente tenta fazer com o Manuel Neto. Ele tem 2 irmãs, a Alha, a Maite, que ajuda muito, né, no processo dele aqui. A gente tem o pessoal que trabalha aqui com a gente aqui em casa, que a gente não considera como funcionário. A gente tem umas amigas dos filhos da gente, que cuidam muito bem, e a evolução dele a gente deve muito a isso, a esse cuidado que as irmãs, que a gente, os profissionais cuidam dele, né, das pessoas que trabalham aqui em casa cuidam dele. É importante lembrar que ele tem 2 irmãs e elas ajudam muito em todo esse processo, brincando. Elas sabem que ele é autista, mas elas não protegem ele. Elas brincam e ensinam, e ele aprende muito, e é muito importante.
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Crislene, eu sou a mãe da Maria Elise. Ela é uma criança autista, nível de suporte 2. Né? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês a minha experiência como mãe atípica e também a importância da estimulação precoce com as nossas crianças, né? E assim, vou falar aqui um pouquinho sobre ela resumidamente. A Maria Elise, ela sempre foi uma criança que olhava nos olhos, né? Brincava, imitava, né? Falava algumas palavrinhas simples como mamãe, papai, dá, água, né? Essas coisas. Mas aí, com o tempo, ela foi perdendo essas habilidades, né? Foi deixando de falar, foi deixando de imitar, né? E isso me preocupou muito mesmo me preocupou. Aí que eu comecei a buscar estudos, fazer pesquisa, né? O porquê estava acontecendo aquilo com a minha filha. Já imaginava que podia sim ser o autismo, né? Eu não esperei o diagnóstico para começar a estimular ela, né? Comecei a estimular ela bem antes do diagnóstico. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz.